da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. Boa tarde, povo amigo. Boa tarde. Antes de mais nada, feliz ano novo para você. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui neste chão que nos santifica, que é a Canção Nova. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, amor. Uma santa tarde a todos. Vamos junto partilhar a palavra com vocês. Eu sou a Solange, esposa do Evandro Nunes. Nós somos casados há 14 anos, com a graça de Deus, e nós temos 5 bênçãos lá em casa. Estão aqui conosco a Laura, a Esther, o Luiz Miguel, a Clarice, Helena. E a nossa pequena Helena também. Estamos muito felizes de estar aqui. Nós somos da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. Nosso pároco, Padre Anderson Guerra, agradecemos o envio dele, a bênção dele. Nosso bispo é Dom José Negre. Somos uma família missionária, uma família que nasceu, como disse Solange, há 14 anos atrás, com a missão de evangelizar. E uma das vias de evangelização é também através das pregações que o Senhor nos confia por este Brasil, né? E além Brasil. Glorificamos a Deus por esta oportunidade. Pegue aí a sua Bíblia e abra para nós no livro de Jó, capítulo 5. Jó, capítulo 5, versículo 6 a 9. Jó, capítulo 5, versículos 6 a 9. Para ajudar você a localizar, se você abrir o livro de Salmos, é o livro anterior ao livro de Salmos, né? Você que tem Bíblia no celular, está valendo, ok? Mas, por favor, depois passa lá no Davi e compra uma Bíblia física, né? Para que 2025 você tenha um contato mais íntimo ainda com a palavra, porque se acaba a bateria do celular, acabou a Bíblia também, né? A palavra ela é 100% pura. Nosso celular não é 100% puro. Então, já aproveita e adquira aí uma Bíblia, porque Bíblia em família é igual escova de dente. Cada um tem que ter a sua. Essa história de que uma Bíblia para a família toda não dá certo, não. Cada um, né, Márcio? Cada um tem que ter a sua, é igual escova de dente. Jó, capítulo 5, versículos de 6 a 9. O tema da nossa pregação é o seguinte: e quando a dor chegar? Repete aí para o seu familiar que está do seu lado. E quando a dor chegar? E quando a dor chegar, Solange? E quando a dor chegar? Vamos ler aqui a palavra. Pois o mal não sai do pó, nem o sofrimento brota da terra. É o homem que causa o sofrimento. Como as faíscas voam para o alto. Por isso eu rogarei a Deus, apresentarei minhas súplicas ao Senhor. Ele faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas incalculáveis. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Todos, em algum momento, mesmo que não tenham uma intimidade profunda com as Escrituras, mesmo que não tenham uma vida de igreja, como a gente fala no popular, já ouviu, mesmo que à distância, um pouco da história de Jó. E ficou ressaltado na história de Jó, e se tornou até um dito popular, a chamada paciência de Jó. Mas apesar de ter sido muito propagada essa paciência de Jó, quando a gente se depara com o que está no livro, a gente percebe que esta paciência
enaltecida não é propriamente toda a riqueza da vida de Jó. Jó tinha à sua disposição uma esposa, 10 filhos, ele tinha à sua disposição 7.000 ovelhas. Diga para quem está do seu lado, escuta isso. Escuta isso. Ele tinha 3.000 camelos, ele tinha à sua disposição 1.000 bois, 500 jumentas, um número infindável de servos, de empregados e uma senhora casa. Quem olha humanamente falando para essa estrutura familiar de Jó vai dizer: uau, que vida perfeita! Tem uma esposa, tem 10 filhos, tem propriedades, tem bens, tem estrutura, é um homem próspero, é um homem reconhecido, é um homem que todo mundo vê e admira. Nossa, como ele conquistou tanta coisa. Então, a grosso modo, nós vamos dizer, é uma vida, entre aspas, perfeita. Só que, além disso, isso era o que compunha a vida de Jó. Jó era, isso está descrito logo no primeiro capítulo, Jó era um homem íntegro e reto. Jó era um homem temente a Deus e vivia longe do mal. Começa 2025 e a gente sempre faz aqui acolá aquelas chamadas metas. Se a gente for pegar por estes princípios aqui, já que Jó era chamado de um homem íntegro e reto, Jó era chamado de um homem temente a Deus, Jó era um homem que vivia longe do mal. Se em 2025 você se decidir ser uma pessoa íntegra, reta, se você se decidir ser temente a Deus e viver longe do mal, se essa for a sua meta em 2025, ao final de 2025 você vai dizer: eu consegui evoluir, eu amadureci, e muitos vão te aplaudir. Era essa a vida de Jó. Só que, olhando por este modelo, Jó, que tinha todas estas posses, que era reconhecido humanamente e que espiritualmente era classificado como esse homem íntegro, temente a Deus, que vivia longe do mal, Jó então passa a ser um exemplo a ser seguido. Você concorda comigo? Jó é um homem que você olha e fala assim: eu preciso ser igual a ele. Mas aconteceu que, certa ocasião, diz o início do livro, que Satanás se apresenta diante de Deus e diz para Deus o seguinte: andei dando voltas na terra. Diga para quem está do seu lado, escute bem isso. E nestas voltas que andei observando, vi algumas pessoas. Quando Satanás termina de dizer isso, Deus se interpõe e diz: já que você andou sobre a terra, você viu o meu servo Jó? Eu fico, gente, imaginando que, guardadas as proporções, era como se Deus pegasse uma cadeira e dissesse assim: Satanás, já que tu veio para diante da minha face, eu vou pregar para você sobre a vida do meu servo Jó. Você viu como ele é temente? Você observou como ele é uma pessoa íntegra, correta, justa? Você viu? Ele vive apartado do mal, e o mal é você, Satanás. Só que quando Deus faz esta pregação
sobre a vida de Jó para Satanás, Satanás faz alguns questionamentos. E dentre os questionamentos que Satanás faz, ele diz assim: Jó vive dessa forma porque tudo o que ele possui está em seu poder. Queridos, entenda uma coisa, já que o tema é: e quando a dor chegar? Jó, que era tudo isso que citamos, foi elogiado por Deus. Deus reconhece as qualidades e as virtudes que existiam na vida de Jó. Só que os elogios de Deus não impedem dores e sofrimentos na vida de quem Deus elogiou. Diga para quem está do seu lado: você está entendendo isso? Deus pode até te elogiar, Deus pode até reconhecer suas capacidades, suas qualidades, mas mesmo reconhecendo, mesmo sendo elogiado por Deus, o elogio que Deus faz a você hoje não impede você de sofrer ou passar por alguma dor amanhã, daqui a alguns meses, daqui a alguns dias. Quando Satanás diz para Deus: tudo o que ele possui está sob o seu poder, nós encontramos aí duas situações. A primeira, o insucesso da investida do mal sobre a vida de Jó era a grande estratégia de Jó, porque tudo que ele possuía estava subordinado ao poder de Deus. Tudo que ele tinha, primeiro consagrado a Deus. Olha para a sua vida, meu irmão, olha para a sua família e responda agora essa pergunta na sua consciência: tudo o que eu tenho está sob o poder de Deus? Os bens que eu tenho estão sob o poder de Deus? As palavras que eu falo estão sob o poder de Deus? A vida profissional que eu vivo está sob o poder de Deus? O ministério que Deus me deu está sob o poder de Deus? Se algo não está debaixo da mão de Deus, se prepare, você vai colecionar sofrimentos que poderiam ser evitados, porque não está sob o poder de Deus. Não é isso, amor? Isso, e como o Evandro nos disse, né? Jó tinha uma vida perfeita, né? Ele não tinha nenhum motivo para ser castigado, para sofrer, porém Deus deixou ele passar por uma grande prova. E às vezes isso acontece conosco. Nós não temos, a gente nos questiona muitas vezes: mas por que comigo? Mas por que está acontecendo isso? Não é por causa de você, muitas vezes. Deus permite para que a gente aprenda, a gente se eduque e saia melhor dessa situação. Uma vez que tudo que a gente passa aqui vai ficar. Nós temos que enxergar o céu. E assim como os santos, sofrer aqui na terra muitas vezes para alcançar o céu. Como o Evandro disse, né, Deus deixou o diabo peneirar Jó. E aí, chegando lá em um dia, o servo chega e recebe a primeira notícia: que os bois e as jumentas de Jó tinham sido roubados. Aí Jó dá glória a Deus, e quando o seu servo está indo embora, chega o segundo servo e fala assim: Jó, as ovelhas e os servos morreram, só sobrou eu para vir aqui lhe contar essa notícia. Aí não acaba ainda não. No mesmo dia, chega o terceiro servo e fala: Jó, os seus camelos foram levados, você não tem mais nenhum camelo. E a pior de todas as notícias foi da família de Jó.
o servo chega e fala: os seus filhos estavam na casa do seu primogênito, os seus 10 filhos, né, como o Evandro falou, e veio um furacão, a casa caiu e todos morreram. Só sobrou eu para vir aqui lhe dar notícia. Imagine Jó nessa situação, vendo tudo no mesmo dia se perder, né? E o principal de tudo, a sua família se acabar ali. A sua esposa não estava na casa, mas os seus filhos estavam lá e eles faleceram. E você percebeu que essas 4 notícias dolorosas chegaram, bateram na porta de Jó no mesmo dia e num espaço curtíssimo de tempo, questão de segundos. Você alguma vez na vida já recebeu 4 notícias dolorosas numa cajadada só? Talvez não foi como Jó, 4 notícias terríveis num único dia, mas talvez você recebeu 3 notícias dolorosas em 2023, ou em 2024, em 2015. E essas 4 notícias terríveis, dolorosas, foi, de certo modo, uma maneira também de Deus nos visitar a Jó. Porque se nós não entendermos que a dor é também um tempo da visita de Deus, a gente não amadurece. Nessas perdas de Jó, né, a gente pode identificar que as 2 primeiras, irmãos, foram o quê? Foram perdas financeiras. Foram as ovelhas, foram as jumentas, aquilo que dava o sustento para a família de Jó e fazia com que o financeiro dele ali prosperasse. A terceira notícia que ele recebe, que foi dos camelos, se refere à questão da locomoção da família de Jó, da locomoção dos seus servos, uma vez que eles estavam no deserto. E o camelo, né, é um bem muito precioso para quem vive nesse território, né? E a quarta, que é a perda dos filhos, vai mexer com a família de Jó. Então, ele, nesses 3 pilares aí, que é o financeiro, locomoção e família, tudo dele foi retirado neste dia. Para pensar. O mundo jamais vai ensinar a você o sentido de um sofrimento, de uma dor que bate à sua porta. Quem é que vai ensinar você a encontrar um sentido dentro de um sofrimento inesperado, que surpreende? E como Solange disse, que você olha para a sua vida e humanamente diz assim: poxa, mas eu não fiz nada de errado, eu pago os meus impostos, eu adoro a Jesus, eu comungo, eu acordo para rezar o rosário às 4 horas da manhã, eu participo da missa, eu confesso regularmente, eu procuro ser justo, correto com as coisas. Como é que Deus permite que isso aconteça na minha vida? Quando a gente faz esse tipo de questionamento, nós estamos cometendo um grande erro, porque estamos julgando a nossa vida segundo a nossa régua, e não com a régua de Deus. Deus não tem acordo com o mal. Em Deus não habita o mal, mas o mal que nos visita é uma permissão de Deus. Não está descrito na história da humanidade coisas do tipo: ah, você não me adorou? Então tome aí uma úlcera. Ah, você não vai na missa todo domingo? Então tome aí uma cirrose. Ah, você não quer se confessar regularmente? Então tome aí uma tuberculose. Não é assim que Deus convive conosco. Nós precisamos ter bem
centrado essa realidade de que em Deus não habita o mal. Sim. E muito daquilo que é nossa necessidade hoje, principalmente as materiais, são criadas pela nossa sociedade. Eu tenho que ter aquele carro, eu tenho que ter aquela casa, eu tenho que usar aquela roupa, sendo que essas coisas não devem ser as nossas prioridades. Então, assim, nós queremos alguns objetivos que muitas vezes vão fazer com que a gente se perca e não vá para Deus. Existe um sentido sublime no sofrimento, que só Deus pela igreja vai ensinar a mim e a você. O mundo vai ensinar você a se revoltar, a descontar, a abandonar, a revidar, mas Deus vai dar um sentido sublime neste sofrimento. Aí você pode perguntar, por que, Evandro? Porque os sofrimentos sempre têm a missão de nos levar para a nossa melhor versão. E essa melhor versão nossa não é possível ser vivida sem o auxílio da graça e sem a ajuda de pessoas que Deus coloca na nossa vida. É aquilo que Padre Jonas sempre ensinou: ninguém é bom sozinho. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que está sendo dito aqui agora? Pergunte aí, você está entendendo? Jó se revolta, só que, claro, ele entra numa penitência profunda. Jó entra ele não se revolta com Deus, tá? Só para ficar claro. Ele não blasfema contra Deus, mas ele se revolta, ele se constrange, ele se pergunta o porquê de tudo aquilo. Ele sofre, né? Ele entra no sofrimento. Porque apesar de Jó ser um homem espiritual, de Deus, ele é um homem também de carne. Então a carne de Jó está sofrendo. A mentalidade de Jó está sendo bombardeada, mesmo sendo de Deus. E é nessa hora que Deus vai providenciar o primeiro envio de ajuda. Deus envia um primeiro servo dele chamado Elifaz. Diga comigo, o nome é Elifaz. Elifaz. Diga para quem está do seu lado: olha que nome lindo para você colocar no seu cachorro. Elifaz, para dentro. Elifaz é um homem temente a Deus também. E quando ele vai falar com Jó, ele fala exatamente o que acabamos de proclamar no capítulo 5. Ele fala exatamente isso para Jó: pois o mal não sai do pó, nem o sofrimento brota da terra. É o homem que causa o sofrimento, mas eu rogarei a Deus para que a sua vida possa ser mudada. Ele faz coisas insondáveis, extraordinárias. É o servo de Deus, ele faz tentando erguer Jó, mas o que Jó faz? Jó rebate. Jó contesta essa ajuda. Deus envia uma segunda ajuda, um outro homem chamado Bildad. E esse homem chamado Bildad também faz um novo discurso dizendo: Jó, vamos nos levantar. Jó, Deus é conosco. Jó, Deus é Deus de perto. Ele tem uma saída, você vai melhorar, você vai sair dessa. E o que Jó faz? Rechaça. Jó repugna, né? Jó aparta aquela ajuda. Deus envia uma terceira pessoa. Diga para quem está do seu lado: vai vendo, irmão, vai vendo. Vai vendo. Deus envia um outro homem chamado Sofar. E Sofar vai novamente num outro discurso falar com Jó, tentar erguer Jó, consolar Jó. E o que Jó faz? Não, eu não aceito, eu não concordo. Tem gente que a dor visita e ele entra numa cegueira tão grande que para ele a dor dele é maior que o Deus que o fez.
Todas as vezes que Deus mandava um mensageiro para consolar, lembra do que Jesus disse no Sermão da Montanha? Felizes os que choram porque serão consolados. Deus envia seus servos para a vida de Jó para consolar Jó, mas Jó não aceita. E aqui, irmãos, está uma grande cilada. Quantas vezes a dor bate na nossa porta, e se a dor nos visitar? Deus também quer nos consolar, mas a gente às vezes fica, como diz no interior, igual burro empacado. Não, eu não aceito, mas eu não concordo, não é certo, isso não está certo, e a pessoa fica rodando em cima de suas dores, em cima de suas feridas. A dor, ela vai ser sempre um convite à nossa conversão. E Deus não vai colocar para nós nenhuma dor que Ele não vá nos sustentar e que nós não consigamos suportar. Nós não devemos, nesse tempo, nesse período de dor, fazer algumas coisas. Se vocês quiserem anotar, a primeira delas, nós nunca devemos murmurar e lamentar. A gente é muito fácil para murmurar, né? Quando vê, já está murmurando. E fazer silêncio é de extrema dificuldade, né? A gente não consegue, muitas vezes, se calar. A gente começa a falar, e aí, muitas vezes, entra na questão da murmuração. Tem um santo que foi canonizado agora com a Santa Helena Guerra, São José Alamano, que ele disse o seguinte: não murmuremos. O silêncio, em meio às dificuldades, é o sinal da alma que confia plenamente em Deus. O silêncio faz com que a nossa alma confiar plenamente em Deus. A segunda coisa, não ficar procurando culpados. E aí, às vezes, nós, nas nossas vidas conjugais, às vezes, em alguma situação com o marido, a gente acaba colocando culpa um no outro. Não, isso está acontecendo com nós porque você fez isso, você fez aquilo, ou os filhos. Não, é por causa dos nossos filhos. Então, a gente não deve procurar culpados para a situação. A gente deve sempre perdoar, né, e acreditar que tudo isso vai passar. E a pior de todas, né, que é a questão de revoltar-se contra Deus. Se afastar de Deus. De vez em no momento das dores, a gente está mais próximo de Deus, que a gente faz. Não, agora também, já que é assim, eu não vou mais para a missa, eu não vou confessar, eu não vou mais servir na paróquia, eu vou ficar aqui na minha casa, sofrendo. Escute bem o que eu vou lhe dizer agora. A dor será o seu maior ministério e a sua maior missão. Vou repetir para você não esquecer. A dor será o seu maior ministério e a sua maior missão. Porque a dor, meus irmãos, ela vem com um propósito. Nas mãos de Deus, ela vem para nos purificar, para nos santificar, para nos preparar para a nossa melhor versão, com o auxílio da graça. Mas a mesma dor que vem para nos santificar, nos purificar, Satanás entra no meio para nos perder. Satanás é tentador por excelência. Então, o que é que ele faz? Ele aproveita aquela dor para começar a bombardear os filhos de Deus, para que aconteça exatamente o que Solange acabou de falar. Está vendo? Você não é tão certinha? Você não é tão correto? Você não é tão honesta? Aonde é que estava Deus que deixou acontecer isso com você? Aonde é que estava a fidelidade dos amigos que deixaram você passar por isso? E aquele povo que vai com você para a Canção Nova? Agora cadê? Todo mundo te largou. Satanás é sórdido,
e ele vai usando de suas artimanhas para provocar algo que o catecismo da igreja define como cegueira espiritual. E o que é esta cegueira espiritual? Você fica completamente fechado. A dor, se você não estiver em Deus primeiro, e se a dor chegar primeiro que você chegar em Deus, antes de você chegar em Deus, ela tem o poder de deixar você cego e surdo. E aí, qualquer palavra de cura, uma palavra que tem o poder de curar você, você vai rebater. Por quê? Porque você está vivendo uma cegueira espiritual. Porque nada que venha com o intuito de curar, recebe de você acolhimento, porque a cegueira espiritual, ela como que repele, ela expulsa, ela rebate. Lembra do que Jesus disse: não atireis pérolas aos porcos? O que ele estava falando naquele momento? Pessoas que vivem numa cegueira espiritual. Você vai entregando tesouros e a pessoa, não aceito, não concordo, não é isso. Então nós precisamos estar muito atentos, porque a dor tem o poder de nos santificar, de nos purificar, mas ela também tem o poder em Satanás de nos perder. Quando nós preparávamos essa pregação, nós fomos rezando e Deus suscitava no nosso coração que todas as passagens de cura na Bíblia, elas não são simplesmente de cura física, mas as curas eram para conversão, para transformação de vida das pessoas que recebiam aquela graça, né? E que a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, eles também não foram poupados em nenhum momento das dores, das perseguições, do sofrimento. Quando o anjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora, tem aí a questão da aceitação de São José. E também o que acontece? Ela tem que grávida ir para Belém, né, fazer um caminho, um transporte que naquele tempo era muito, muito precário. Aí ali já começa toda a questão de dor, de sofrimento, de perseguição. Jesus nasce naquela situação, né, precária, junto com os animais, e depois ele já tem que, neste período, ir para onde? Ele tem que fugir para o Egito. Né? 2 anos. Ele tem que fugir para o Egito, eles não conseguem voltar para a sua terra natal e tem que fugir para o Egito. Aí ali já vem as perseguições. Jesus se perde no templo com 12 anos. Imaginem o sofrimento do pai e da mãe que perderam o seu filho, né? Eles vão atrás de Jesus no templo, encontram, mas toda a aflição que eles passam, como pai e mãe na perda do filho. Eles tiveram que, Maria e Jesus tiveram que sepultar São José, né? Não conta na Bíblia exatamente como foi a morte de São José, mas eles passaram pelo luto de ter que sepultar São José. E muitas vezes a gente sabe o que é a dor de ter que sepultar alguém que a gente ama. Não é verdade? Quem aqui já passou por isso sabe o que estou falando. E por que é que Cristo se permite, por exemplo, passar pela dor de sepultar quem ele tanto amava, seu pai, São José? Para que quando eu e você tivermos que sepultar alguém, e isso dói, ele possa dizer assim: pode encostar a sua cabeça aqui, porque dessa dor eu entendo. Eu também sepultei quem eu amava. Não existe dor pela qual o homem, quando eu digo homem, homem e mulher, tenha passado, que Deus não tenha passado primeiro. Lembra quando dissemos há pouco que os elogios de Deus não impedem quem Deus elogiou de passar por sofrimento e dor? Ele tinha como
referência de amizade, um homem chamado Lázaro, num vilarejo chamado Betânia. E Cristo chora pela morte de seu amigo. O diácono Nelsinho até fez uma bela canção. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Só que a ressurreição de Lázaro não impediu ele de morrer mais uma vez. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, aquela ressurreição não impede o filho e a viúva de sofrerem depois que aquele menino voltou à vida. Quando Jesus levanta a filha de Jairo, Talita, menina, levanta. A família de Jairo não parou de sofrer depois daquela cura extraordinária. O caminho com o Senhor, ele é sim de padecimentos e soerguimentos. Isso é doutrina católica. Nós estamos começando um ano que já começa santificado, ano da esperança. E por que a esperança, Márcio? Porque a esperança é a partir daquilo que eu não vejo, mas eu acredito. É esse o convite da igreja. Porque se nós formos olhar, humanamente falando, o cenário atual é um convite às vezes ao desespero. Aí a igreja entra e fala assim, não, vamos declarar que 2025 é o ano da esperança. Diga para quem está do seu lado, é tempo de esperança, meu irmão. É tempo de esperança. Diga para outra pessoa, é tempo de esperança. É tempo de esperança. Então, como nós estávamos falando, né, da vida de Jesus. Aí ele se perde no templo, depois ele é batizado, vai ao deserto, e no deserto ele fica 40 dias, onde ele é o quê? Tentado. Aonde ele vai passar fome, aonde ele vai viver com toda a hostilidade do deserto. Então ele vai sofrer na carne essas dores próprias deste período de deserto. Depois que Jesus sai para o deserto, ele vai começar a fazer as suas pregações e ele, em muitos lugares, ele não é aceito. Expulsaram eles de algumas cidades, né? E aí até todo o caminho que ele faz até o Calvário. Ele sofreu por nós no madeiro da cruz. E essa deve ser o nosso sentido, que o lenho da cruz, que essa cruz que hoje eu até posso entender que ela está pesada, que ela está difícil, é essa cruz que vai fazer com que a gente se santifique. O Evandro falava de Santa Teresinha, logo quando a gente começou, né, que hoje é o dia de nascimento de Santa Teresinha. Se a gente olhar a vida da família de Santa Teresinha, eles passaram por calvários, por lutos, eles tiveram perdas. Foram 9 filhos, mas 4 faleceram. A mãe faleceu, o pai faleceu de demência. Teve todas as provações. E ela é santa da igreja. Você, qual é o seu santo de devoção? Pensa aí, qual é o seu santo de devoção? São Padre Pio? Pode falar. Qual é o seu santo de devoção? São Judas? Santa Teresinha? São Francisco? Santa Dulce? Frei Galvão? Investiga a história deste santo e verifica como era o relacionamento, como ele reagia com os sofrimentos que batia à porta da vida daquele santo. Se nós olhamos, o irmão do teclado pode vir já, Márcio. Se nós olharmos para a vida dos santos, nós vamos perceber que os santos não pararam nas dores que visitaram eles. Jó, que é o personagem escolhido dessa tarde, Jó, quando estava num momento de grande escuridão de sentido, e que tinha renegado a ajuda das pessoas que Deus mesmo tinha enviado para ele, como Solange disse,
Muitas vezes a gente é bom em achar culpados. Só que Deus hoje, nessa tarde, está querendo devolver o protagonismo para a sua família. Talvez você tenha vivido como Jó, olhando para algumas coisas que bateram a sua porta e que você perdeu e que tomou prejuízo e que foi de forma inesperada. Talvez você vá dizer para nós: Evandro, mas eu vim de uma família toda bagunçada, toda desestruturada. Se você veio de uma família completamente desestruturada, faça sair de você uma família admirável. Porque você não é o resultado do que aconteceu. Você é o resultado do que Deus pode fazer a partir dessa tarde. Aleluia. Você tem a oportunidade de novamente entregar as rédeas da sua vida nas mãos de Jesus de Nazaré. Não teve ninguém que foi até Ele e Ele tenha dito: eu não sei o que fazer. Isso é resposta humana, né, Márcio? É resposta humana. Às vezes a gente leva um dilema, a gente atende muitos casais, muitas pessoas, e às vezes a gente tem que dizer com humildade: minha irmã, eu não sei o que fazer, eu não sei o que te dizer, eu não sei o que te orientar. Vamos orar. Mas se é Jesus entrando na história, Jesus nunca vai falar: eu não sei o que pode ser feito. Diga para quem está do seu lado: Jesus é a nossa saída. Jesus é a nossa saída. Diga com entusiasmo: Jesus é a nossa saída. Jesus é a nossa saída. Jó estava vivendo um momento de grande tempestade. Quem passou por tempestades em 2024, ergue o braço e diga: eu. Mas não precisa chorar, calma, não chora não. Nós todos passamos. Alguns mais, outros menos. E Jó, no meio da tempestade, lá no capítulo 38, ele recusou a ajuda dos 3 amigos, mas no capítulo 38 vai dizer o livro: no meio da tempestade, Jó conseguiu escutar a Deus. Se nós pregássemos uma teologia barata, eu iria dizer para você: Deus tirou Jó, Deus impediu que Jó entrasse na tempestade. Isso é teologia barata. Mas na teologia católica é diferente. Diga para quem está do seu lado: nossa igreja é diferente. Nossa igreja é diferente. Deus não tirou Jó da tempestade para falar com ele dentro dela. Dentro da tempestade, Deus não livrou você da tempestade, que é para falar com você dentro dela. Queridos irmãos, se prepara, nós vamos rezar. Estamos chegando na hora da misericórdia. E se a dor nos visitar? Quando a dor visitou a Deus, Deus deu seu filho, poupou Isaac, mas não poupou o filho dele. Quando a dor visitou Jesus, quando visitou o filho nos deu Maria: filho, eis aí sua mãe. E quando a dor visitar você, o que você vai dar? A dor, queridos irmãos, queridas irmãs, a dor deseja te ensinar muita coisa. Mas a pergunta, e que você leve isso e deixa isso ecoar no seu coração neste acampamento: a dor deseja te ensinar muita coisa, mas será que você quer de verdade aprender com a dor que quer te ensinar? Nós sabemos, eu e Solange subimos aqui na consciência de que essa não é uma pregação que fica arrancando aplauso. Porque nós estamos, de certo modo, enviando você
preparando você para quando a dor visitar você. Então não é aquela pregação que uhul, aê, show de bola, o Deus da vitória, aleluia. Não, é o Deus da vitória que me faz também experimentar dor. É o Deus que nos ensina, né? O Deus que nos ensina. Não é o Deus que evita. Ou que vai nos dar tudo, que vai falar, ó, toma isso, toma isso, toma isso, toma isso. Não, queridos. Eu, uns dias atrás, vou abrir um particular. Uns dias atrás eu fui diagnosticado com bronquite asmática. E aí, por recomendação médica, já quero aqui agradecer a doutora Betânia Lourenço, lá de Areado, que me ajudou muito. Que eu encontrei na igreja, eu sempre digo isso. O que eu tenho de bom na igreja foi, o que eu tenho de bom na vida foi a igreja que me deu. Um dia Deus me permitiu ir na cidade dela e ela estava com síndrome do pânico, início de depressão, e numa pregação que ela acompanhou, ela foi curada ali. E depois surgiu uma amizade e ajudou a cuidar dos meus filhos, como pediatra que é. Então ela me ajudou nesse processo. Levando, você está com bronquite asmática, você precisa usar a bombinha por um período aí, para melhorar e para o negócio, né, ficar mais tranquilo. E me deu toda a orientação. E há uns 12 dias atrás, eu estava já início da madrugada, 23h40 mais ou menos, eu comecei a sentir uma ofegância. Falei, eu vou comprar o remédio amanhã. Sabe aquele princípio, deixe para fazer amanhã o que você poderia fazer hoje? Diga para quem está do seu lado, ainda bem que as famílias que vêm na Canção Nova não faz isso, né? Diga aí, ainda bem que quem vem na Canção Nova não faz isso. Deixa para fazer amanhã o que tu pode fazer hoje. Eu falei, eu vou comprar amanhã. Mas 23h40 eu comecei, e aquela insuficiência respiratória começou a aumentar. Falei, eu vou ter que comprar o remédio e tomar essa bombinha agora. Alguns dos meus filhos estavam acordados. E uma delas, Clarice, quando eu cheguei, o negócio foi tão intenso que eu tomei a bombinha ainda na farmácia. Falei, já vou tomar aqui porque já dá uma melhorada. Subi. Quando cheguei em casa, Clarice me viu, eu botei as duas mãos assim na mesa e comecei a... Clarice começou a chorar. Eu não quero que você use bombinha, eu não quero. Eu não quero que você use a bombinha, papai, eu não quero. E eu fui, claro, de forma pedagógica, fui ali dizendo para ela, fui acalmando. Porque na cabeça dela, né, o que estava causando aquilo era a bombinha, não que ia servir. E a bombinha ia fazer piorar. Que ia fazer piorar, não melhorar. Até depois perguntamos, por que você não quer, Esther, que papai use a bombinha? Porque eu tenho medo dele morrer. Mas naquela madrugada, as suas lágrimas, minha filha, ela está ali, com a tia Rita. Aquelas suas lágrimas de preocupação com o papai me encorajaram a entrar nessa tempestade para ouvir o Senhor de uma forma melhor. Ela ia chorando e o choro dela ia acalmando o meu coração. Que nessa tarde você experimente o Deus que entrou com você na tempestade. E vai chegar um momento, fique tranquilo, fique tranquila, que o mesmo Deus que entrou na tempestade com você para falar com você dentro dela, vai erguer o braço e dizer para essa tempestade: cala-te. E ela vai ter que calar. Convido você a ficar de pé.
estrala os ossos aí. E eu convido você a erguer seus braços. Eu convido você a render graças ao Senhor. Márcio vai cantar finalizando para nós. Da tempestade, dentro da tempestade, não evitando, dentro dela, Jó foi capaz de fazer o grande reconhecimento da sua vida. Aquele homem que tinha 7.000 camelos, 3.000 ovelhas, inúmeros empregados, uma senhora casa, 10 filhos, que tudo na vida dele estava subordinado ao poder de Deus. Ele foi capaz de lá no final dizer: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, na tempestade, na dor que bateu a minha porta, eu te conheci, eu te vi, meus olhos te viram, porque até aqui era só de ouvir falar. Não posso terminar, Márcio. É hora da misericórdia. Jesus apareceu para Santa Faustina e disse para ela: você vai sofrer, ou neste mundo ou no purgatório, e eu te dou o poder de você escolher onde você quer sofrer por causa do meu nome. E Faustina diz assim: se é para passar a eternidade do seu lado, eu aceito sofrer nos dois. E Jesus disse: não, você não vai sofrer nos dois, você vai sofrer só nessa terra. E hoje ela intercede por mim e por você. Vamos aplaudir o Deus que permite sofrimento, mas que nos livra no momento oportuno. Canta aí, Márcio. Vamos cantar assim. Se a dor vier, que eu e você sejamos capazes de cantar com a nossa vida e de testemunhar. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu, quem me compreendeu foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Quem me segurou, quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem cuidou de mim foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus. Quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou. Quando Lázaro morreu e se compadeceu, chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Ergue o teu braço e diz: quem me segurou foi Deus, com seu amor de no Pai. meio da tempestade, vai! Quem me segurou foi Deus. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Cante isso mais uma vez. Quem me segurou, quem me segurou. Sua dor será seu maior ministério, sua maior missão. Quem cuidou de mim foi Deus, quando eu chorei demais. Quem me amparou foi Deus. Nesses minutos que restam, ora em línguas um pouquinho.
O Espírito Santo é a nossa força. Senhor Jesus, junto com o coração da minha esposa, com todos os pregadores, músicos, sacerdotes deste acampamento para famílias, levanta na canção nova um povo de têmpera, um povo de fé vibrante, um povo de fé admirável, um povo que persevera, porque o Senhor é Deus de perto. Aplaude o Senhor. Quem me segurou, força, quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi